Olá, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como vocês estão? Graças a Deus. Queridos, quero falar algo aqui rapidamente, que estava dividindo um assunto aqui com a minha esposa e Deus me deu uma palavra, a qual eu já tenho lido, me trouxe à memória, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória uma palavra. Eu estava aqui falando sobre, dividindo juntamente com a minha esposa aqui, sobre o assunto, a vida que vivemos, Glória a Deus. E é um privilégio a vida que vivemos hoje com Cristo, E eu expressei a seguinte frase e disse para minha esposa: estou vivendo a vida que eu não sonhei, E essa vida que eu não sonhei para mim é a melhor que existe. Por quê? Para que você entenda. Porque a vida que eu sonhava para mim, ela me levava a caminhos tortuosos, Mas a vida que eu vivo hoje é exatamente a vida que Cristo escolheu para mim. Ele já tinha determinado isso. Todavia, por ainda não tê-lo encontrado e viver naquele tempo, na minha ignorância, eu não tinha conhecido as maravilhas que o Senhor tinha reservado para mim. E aí o Senhor me faz recordar uma passagem muito importante, que eu quero ler para você. Está em Provérbios, Provérbios capítulo 12, verso 12, que diz assim, a santíssima e poderosa palavra do Senhor. Uma mensagem para a nossa reflexão. Diz assim, Provérbio capítulo 14, verso 12. Diz assim a santíssima e poderosa palavra do Senhor. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Isso entra em contraste com o capítulo de número, louvado seja Deus, 15, que eu vou ler para você. Capítulo 15, verso de número 24, que nos diz assim a santíssima e poderosa palavra do Senhor. O caminho da vida, ao entendido, é para cima, para se apartar do inferno, que é para baixo. Glória a Deus, Então, por que a vida que eu vivo hoje é melhor do que a que eu sonhei? Primeiro, porque a vida que eu vivo hoje, como eu já disse, é a vida que Cristo havia determinado para que eu vivesse, Como assim, Diácono José? No caminho do Senhor, na vontade de Deus, Dentro dos parâmetros bíblicos da palavra do Senhor, dentro dos seus mandamentos, das suas ordenanças, louvado seja Deus. Porque o caminho, a vida que eu sonhei para mim um dia, na minha ignorância, no meu tempo de mundanismo, O caminho que eu sonhei para mim era um caminho totalmente torto. Era um caminho totalmente que me levava para longe de Deus. Então era caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como diz Provérbio, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito. Parece, Para mim parecia direito. Aquilo que eu almejava, aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria. E o que eu queria, E o que eu almejava, e o que eu sonhava. Como que eu queria conquistar isso? Primeiro, eu queria ser milionário. Como que eu buscava conquistar isso? Através da jogatina, que é um pecado terrível. Eu vivia jogando na loteria, tentando ganhar o prêmio da Mega Sena. Se eu ganhar, eu vou ser um milionário. E isso é ilusão, O inimigo é terrível. E Paulo vai falar sobre os jogos. Ele vai citar um grande exemplo ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não fala a memória, 1 Coríntios capítulo 9, louvado seja Deus. Ele vai falar sobre os jogos, e ele vai falar que é inútil
é vaidade. Coisas que não somam para uma vida com Cristo. Por quê? Porque não tem muita utilidade. Ele vai falar que aquele que corre atrás de um troféu corruptível, ele não está se beneficiando em nada. Louvado seja Deus. Observe o que diz aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27. Olha o que apóstolo Paulo diz. As condições, é o subtítulo, a epígrafe, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui Paulo está falando das coisas terrenas, né? Ele está falando sobre os eventos aqui do atletismo, e ele cita aqui dentro do seu tempo os eventos paralímpicos de Roma, né, as coisas que aconteciam naquela época. Então, ele diz que todos correm, mas um só leva o prêmio. Ele pergunta, não sabeis disso? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, é uma verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha só como que o ser humano é. A gente corre, luta, batalha, dá o nosso máximo para conquistar algo corruptível. Aí ele diz assim, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Para você ser bom atleta, você tem que se abster de muitas coisas. Louvado seja Deus, porque você luta por isso. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Aquilo que se corrói, aquilo que se corrompe. Por exemplo, um troféu. Para que vai servir um troféu? Para você se vangloriar, para você colocar na sua estante, isso vai criar poeira ali. A não ser que você o envelope. Mas com o tempo você vai ver que ele vai se desfazendo. Ele vai se tornando inútil. Você se torna alguém famoso, mas que um dia alguém pode ser melhor do que você. Ou, no meu caso, na minha mentalidade, poderia ser melhor do que eu. E aí você cai no esquecimento. Porque a mídia, ela credibiliza quem é melhor no que faz. Porque alguém, para ser famoso, é do dia para a noite. Mas para deixar de ser famoso também é da noite para o dia. E com Cristo não é assim. Cristo não trabalha dessa maneira, nos parâmetros mundanos, dentro daquilo que nós vivemos, dentro da ótica humana. Louvado seja Deus, para ficar melhor para você entender. Aí Paulo diz, de si e dos irmãos de Coríntio, os cristãos, ele fala, nós, vírgula, porém, uma incorruptível. E aí Paulo fala sobre a mesma coisa que ele falou sobre o povo dos Paralímpicos de Roma. Só que ele fala agora num sentido, louvado seja Deus, não pejorativo, mas num sentido edificante. Ele fala nós, porém, uma incorruptível. E Paulo está falando aqui de coroa. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, seja um troféu, seja o que for. Corruptível é aquilo que se corrompe, é aquilo que se acaba, que se gasta. Ele fala, nós, porém, uma incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Agora vem comigo, se você, louvado seja Deus, está correndo atrás de coisas corruptíveis, está querendo ser o melhor no futebol, se você está querendo ser o melhor em qualquer exercício, você quer ser a pessoa mais forte, está fazendo fisiculturismo, você quer ser mais forte do que alguém, e você está praticando qualquer coisa para ser o melhor. Se isso não for para a glória de Deus, se isso não te credibiliza diante de Deus, é inútil. Porque a minha visão era essa, eu vou ser milionário, eu vou ter o melhor apartamento triplex, vou ter um apartamento na cobertura, e não sei o que, e eu vou morar no melhor lugar do mundo. E essa era a minha visão mundana, terrena, carnal. E isso, hoje eu vejo que não me credibiliza em nada. Eu vou ter o melhor carro,
eu vou ter o melhor isso, eu vou ter o melhor aquilo. Eu não estou dizendo que você não pode ser bem sucedido financeiramente, não me interprete mal. Mas o que eu estou dizendo para você é o que Deus me trouxe à memória, dentro, louvado seja Deus, de uma ótica espiritual, dentro daquilo que eu vivia, na minha ignorância, dentro das minhas ações mundanas, quando ainda não nascido de novo, ainda não crente em Cristo Jesus, eu tinha uma mentalidade. Só que a Bíblia me declara que o caminho que eu levava, há caminho que ao homem parece perfeito. E aí foram passando os tempos, as coisas foram acontecendo na minha vida. E aí eu falei, bom, eu vou ter a melhor mansão, isso, aquilo, tal. Vou ser cercado de muita fama. E chegou um dia que eu, junto com um amigo, quando eu morava no Guarujá, cidade de Guarujá, ali na comunidade Cantagalo, lá na Enseada. E eu, junto com um rapaz, fizemos uma letra de funk. Eu falei, pronto, agora eu vou estourar. Agora nós vamos estourar, né? Tínhamos colocado até o nome da dupla, ia ser MC Magrinho, que seria eu, e MC Gordinho, que ia ser ele. Samuel, afastado do caminho do Senhor, e eu, José, 2 afastados do caminho do Senhor, na época. Isso em 2018, aproximadamente. E essa era a minha mentalidade. Essa era a visão do caminho que para mim parecia perfeito. Parecia direito, mas esse caminho não era bom. Por que esse caminho não era bom? O verso de número 12 continua dizendo o seguinte: mas o seu fim são caminhos de morte. E eu falava, eu vou ser famoso, vou ser igual a MC da Leste, e eu vou ser um cara muito alvejado de muitos elogios, vou ser um cara que vai estar no hall da fama, porque quando você está dentro desses tipos de mentalidade, você começa a ostentar. Primeiramente, você começa a ostentar com aquilo que nem é seu. Por exemplo, eu saía nas ruas ouvindo músicas de funk e eu me vangloriava com as músicas que eu ouvia, falando de ostentação, falando de prostituição, falando de mulheres, falando de dinheiro, de riqueza, de ouro, de corrente de ouro, de prata e toda essa coisa, de luxo. Só que eu me vangloriava e me engrandecia com aquilo que não era meu, que eu nem tinha. Eu ficava ali alimentando o meu pecado e buscando satisfazer o meu ego. Só que hoje, com Cristo, eu entendi que a vida que eu vivo hoje não é a vida que eu sonhei para mim, mas é muito melhor porque é a vida que Cristo sonhou para mim. Glória a Deus. E hoje, em Cristo Jesus, eu volto para 1 Coríntios capítulo 9 e eu enxergo que em Cristo Jesus, tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, tudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que eu alcanço em Deus, em Cristo Jesus, através do seu sacrifício calvífico, que nos torna herdeiros com Ele das riquezas celestiais, tudo isso, sim, é maravilhoso. Tudo isso é rico. Porque o texto disse o quê? Que há um caminho ao homem que parece direito, parece perfeito. Mas o fim dele são caminhos de morte. Então Deus, em sua perfeita onisciência, louvado seja Deus, em sua perfeita onipotência e onipresença, Deus sabia que o caminho que eu sonhava, os meus desejos, as minhas vontades iam me levar a um caminho de morte. E eu posso afirmar para você com toda certeza que se eu não tivesse vindo para Cristo em 2019, dia 31 de março de 2019, eu não estaria vivo hoje para contar esse testemunho para você. Porque eu era uma pessoa de um nível de ignorância terrível. Eu passava em frente aos pontos de tráfico ouvindo músicas mundanas, funks falando de orgia, falando de ostentação e de dinheiro. E eu queria ser mais do que aqueles caras do tráfico. Todavia, Deus me arrancou do mundo do tráfico. E eu queria ser mais do que eles. Eu queria ser o centro das atenções. Porém, tudo isso era vaidade. Como diz Salomão, louvado seja Deus, vaidade, vaidade.
tudo é vaidade. Então, hoje em Cristo, o Espírito Santo ilumina a minha mente e me faz entender a palavra do Senhor e me dá interpretação. Eu consigo contemplar aqui a maravilha da palavra do Senhor e o que Ele tem para nós. Louvado seja Deus. O que Deus tem para nós não é corruptível, mas é incorruptível. Louvado seja Deus. Esta coroa incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala sobre essa coroa incorruptível de uma maneira linda quando ele escreve, louvado seja Deus, a carta a Timóteo. Louvado seja Deus. Eu amo essa passagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, olha o que Paulo diz a Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele leva a sua vida com Cristo. Louvado seja Deus. Ele vive para Cristo após Cristo aparecer para ele. Louvado seja Deus. Em meio-dia brilhando mais do que o sol. Você vai ver lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Quando Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. Louvado seja Deus, diz que ele... Atos capítulo 9, ali do começo, né? Você vai lendo Atos ali a partir do versículo 1 e você vai ver no versículo 15, quando Deus fala, Jesus Cristo fala, né? Louvado seja Deus, que Paulo é para ele um vaso escolhido. E quem era Paulo? Paulo era um homem totalmente o inverso do que ele foi após esse encontro com Cristo. Porque o seu encontro com Cristo tem que gerar em você uma transformação de vida quando você verdadeiramente o aceita como único e suficiente salvador da sua alma. Se você não aceitá-lo verdadeiramente, se você não se tornar filho de Deus, 1 João 1,12, louvado seja Deus, e João capítulo 1 também ali, versículo 10 ao 12, você também vai ver sobre aqueles que se tornam filhos de Deus, e você não viveu uma transformação extraordinária, uma metamorfose, uma mudança de vida, você não é um cristão. Você não se tornou um filho de Deus. Porque aquele que é nascido de novo, João capítulo 3, Jesus pregando a Nicodemos, que ele muda totalmente a sua postura, a sua conduta, e você vai ver nele a glória de Deus. Você vai ver nele que as suas atitudes são mudadas, a sua postura, a sua conduta, ele vive para Cristo. Na minha vinda para Cristo, pastor Misael, ô glória, lá mesmo na comunidade de Cantagalo, no Guarujá, quando eu vim para Cristo, sendo quem eu era outrora, pastor Misael conhecendo quem eu era outrora, os meus vizinhos me conhecendo quem eu era outrora, olharam para mim e disseram, Deus fez uma grandiosa obra na vida desse rapaz. E o pastor Misael, em um lindo dia, na tarde, eu ia passando, ele me viu e falou, irmão, o que foi que aconteceu com você? E ele falou com um ar de abismado. Eu falei, por quê? E ele falou assim, você se lançou nos braços de Jesus. Você mudou totalmente. Eu não consigo mais olhar para você e ver aquele rapaz de outrora. Quem era você? Um cara louco nas madrugadas, cheio de droga, alucinado, bêbado, lançado pelas ruas, perdido nas trevas. Você se lançou nos braços de Jesus. E eu falei, glória a Deus, Ele me aceitou. Ele me amou. E eu reconheci isso, por isso que eu aceitei como o único e suficiente salvador da minha vida. E esse privilégio que Ele me concedeu, eu quero viver para Ele o restante da minha vida sem nunca mais desviar dos seus caminhos, porque eu sei quem Ele é. Não só de ouvir falar, mas por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo hoje e por tudo quanto mais Ele ainda há de fazer. Isso é testemunho vivo para contar. E Paulo, ele vai falar sobre essa coroa a respeito de si próprio. Olha o que ele diz a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Paulo, ele foi um homem muito usado na presença de Deus. Não vou falar sobre a sua história aqui por completo, mas no final da sua carreira, olha o que ele diz para Timóteo.
Versículo 6 ao versículo 8, ele vai falar sobre essa maravilhosa coroa, que ele disse que agora ele não corria atrás, ele não buscava, aleluia, glória a Deus, nós, porém, uma incorruptível, ele não buscava uma coroa corruptível, como aqueles homens faziam para alcançar, porque todos lutavam, louvado seja o dia, de tudo se abstinham para alcançar essa coroa corruptível, como eu já falei para você, para ficar numa estante, para ficar num lugar, para ser visada, aleluia, glória a Deus, buscavam a fama, estar no outdoor, aleluia, trazendo para a linguagem dos dias atuais, eles buscavam ser, aleluia, alguém aplaudido, alguém venerado. Nós, Paulo diz, com Cristo é tudo diferente. O que nós buscamos está além do que vocês buscam. Nós não buscamos nada que seja terreno, material, palpável, não. O que nós buscamos é incorruptível, é extraordinário, é sobrenatural. O que nós buscamos, o que nós, louvado seja Deus, alcançamos em Cristo é totalmente o contrário do que vocês pensam, o contrário do que vocês imaginam, o contrário de tudo aquilo que vocês podem enxergar com a visão terrena e carnal de vocês. Eu imagino Paulo olhando para dentro de si e dizendo, eu também pensei disso de mim outrora, porque o que eu era outrora, eu era um homem que era sanguinário, o meu desejo e a minha alegria era matar os cristãos. Mas hoje eu sou um cristão, e hoje eu entendo o que eles buscavam, por isso que eu busco hoje, aleluia, glória a Deus, essa mesma coroa incorruptível. Hoje eu vivo para Cristo, e hoje eu entendo que o que eu fiz foi tudo errado. E hoje eu entendo como eu devo viver para Cristo. Louvado seja Deus. E é bem verdade, eu quero voltar aqui rapidamente, antes de ler 2 Timóteo capítulo 4, voltar aqui, louvado seja Deus, para Mateus capítulo número 6. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero falar para você 2 versículos, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, que é muito rico. Isso aqui é muito rico, porque você pode ter a bola de ouro, você pode ser o cara no futebol, mas quando você morreu, ou antes de você morrer, alguém pode ser melhor do que você. Você ganha, louvado seja Deus, a bola de ouro de melhor do mundo. No próximo ano alguém é melhor do mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos olhar para os nossos dias. Pelé ganhou a bola de ouro, foi o melhor do mundo, um tempo na sua vida. Depois Ronaldo Fenômeno. E muitos outros, o Messi, Cristiano Ronaldo. E quantos não foram o melhor do mundo? Um foi sempre passando pelo outro. E todos são troféus corruptíveis. E olha o que a Bíblia vai falar sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. A epígrafe é tesouros no céu. Não fala tesouro na terra. É no céu. Diz assim a santíssima e poderosa palavra do Senhor. Palavras de Jesus Cristo. Não ajunteis tesouros no céu. Na terra, perdão. Não ajunteis tesouros na terra. Por que não ajuntar tesouro na terra? Por que Jesus disse isso? Ele confirma. Explica o porquê. Onde a traça e a ferrugem consomem. Que mais? E ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu. Onde nem traça e nem ferrugem consomem. E onde ladrões não minam nem roubam. Glória a Deus. E o versículo 21, para fechar com chave de ouro, olha o que Jesus Cristo disse. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Você está entendendo? Como a Bíblia se interpreta? Louvado seja Deus. O desejo, a fome, a sede desse povo era ser o melhor no que eles faziam naquela época, sem Cristo. A sua mentalidade carnal os levava a querer ser o melhor no que eles praticavam, no que eles faziam, no que eles buscavam. Porém, isso tudo era nada mais, nada menos do que uma mera ilusão. Louvado seja Deus. Você pode ser o melhor nadador do mundo. Você pode ser o melhor na sua profissão, mas se você não tiver Cristo, se você não aprender a juntar tesouros no céu, se você não aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, tudo que você fez foi inútil. Glória a Deus. Você pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo,
ser o melhor no atletismo, louvado seja Deus. Você pode ser o melhor, aleluia, no fisiculturismo. Você pode ser o melhor no futebol. Você pode ser o melhor na Fórmula 1. Você pode ser o melhor em qualquer coisa, mas sempre vai ter alguém melhor do que você. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, o homem mais famoso, que corre mais, um dia vai ter alguém melhor do que ele. Ou com ele em vida, ou após a morte dele. E aí a história fica aí gravada, tudo passa, louvado seja Deus, mas e aí? O que ele conquistou, terreno, fica. Mas se ele não tiver aceitado a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua alma, para onde vai a sua alma? Que benefício ele ganhou em tudo isso? Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus Cristo disse assim, porque do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus Cristo fala muita coisa, ele sobe ao monte, no capítulo 5 e desce no capítulo 7, ele ensina muita coisa. No versículo 33, ele fala uma das palavras mais conhecidas na Bíblia. Mateus, me perdoe. Capítulo 6, versículo 33 diz, mas procurais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus fala sobre muita coisa. Ele fala sobre bem-aventurança. Ele fala sobre as riquezas, os tesouros. Ele fala sobre vestimenta. Ele fala sobre comida. Ele fala sobre várias coisas. Ele fala sobre as pessoas que querem ser famosas, que querem ser vistas. E ele explica isso no quesito da oração. Louvado seja Deus. Se você ler atrás, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, você vai ver Jesus falando sobre aqueles que queriam aparecer, que queriam orar nas praças, que queriam orar nas esquinas. E Jesus diz, não sejais como estes. Estes quem? Os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E isso aqui, louvado seja Deus, não quer dizer que você não deve fazer um culto ao ar livre. Isso não quer dizer, aleluia, aos servos de Deus que não devem fazer um culto na esquina. Não. Isso aqui está falando, Jesus explica, não querais ser como os hipócritas. Mas os servos de Deus que fazem a obra do Senhor dessa maneira, um culto ao ar livre, no foco, no intuito de ganhar alma para Cristo, ele está fazendo do jeito certo. Glória a Deus. E lá, voltando para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, olha o que Paulo fala sobre a coroa incorruptível. Ele, após findar a sua carreira, terminar a sua carreira, ele vai falar esta palavra a Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo estava preso. Chegou a sua hora de morrer. Chegou a sua hora de ser decapitado, que foi a forma como Paulo morreu. E chega um carrasco no cárcere e diz, prisioneiro Paulo, é chegada a sua hora. E Paulo, então, sabendo que era chegada a sua hora, ele vai escrevendo a sua carta a Timóteo. A sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E o versículo 8 é o versículo chave. Fechando com o capítulo 9 de 1 Coríntios, versículos ali onde nós lemos, glória a Deus. Ele diz, desde agora, vírgula, a coroa da justiça me está guardada. A coroa de vencedor, a coroa incorruptível, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Aí ele chama a atenção dos outros para virem a Cristo. Louvado seja Deus, para aceitar a Cristo como Salvador e buscar as coisas de cima. Como ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o 3.
Como Mateus 6,33 fala, buscar primeiramente o reino do céu e sua justiça. E aqui ele fala quem? Louvado seja Deus, sobre esta coroa de justiça. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja Deus. Esta coroa de vencedor será para todos aqueles, louvado seja Deus, que consideram preciosa a aparição de Cristo, que vivem para Cristo, que dão as suas vidas por amor a Ele, que se entregam a Ele, louvado seja Deus, que vivem para Ele, entendendo, compreendendo, através de serem salvos, que Cristo fez tudo por nós. E quando você começa a viver para Cristo, você vai entender, você vai compreender que os seus pensamentos de outrora não tinha muita valia, não tinha muita utilidade, não tinha muita serventia. E aí eu volto lá para o começo da pregação, Provérbio 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E era assim que eu vivia outrora, pensando nessas coisas, apegado às coisas terrenas. Dizia, acaba não, mundão, que é a frase que muitos dizem. Porque na sua ignorância, eu não estou chamando você de ignorante, mas eu estou dizendo que a conduta de ignorância, você me compreende? A conduta de ignorância, sem entender, sem descobrir a verdade, fez com que eu vivesse e faz com que muitos vivam segundo as suas vaidades, segundo o seu pecado. Porque o pecado é que nos conduz a essas coisas. É o pecado. Almejar somente as coisas dessa terra, somente as coisas daqui. E muitas vezes buscam isso com tanta profundidade que fazem até pactos malignos para alcançar a riqueza, para ser milionário, para alcançar isso, para alcançar aquilo, para estar no auge da fama e tal. E quando cai, fica só a vergonha. Louvado seja Deus. Mas aí nós vemos que essa palavra que nos mostra que mas o seu fim são caminhos de morte, nos leva ao capítulo de número 15, no versículo de número 24, que agora, após você viver uma vida nova com Cristo, nascer de novo, ser transformado, viver uma metamorfose, louvado seja Deus, é mudar da água para o vinho, para você entender. Essas pessoas agora têm um pensamento totalmente transformado. E é difícil alcançar essa vida, é difícil andar nesse caminho, é difícil aceitar a Cristo como Salvador, é difícil viver para Cristo, porque é luta, é batalha contra os seus costumes de outrora. Quem roubava não rouba mais, quem bebia não bebe mais, quem se drogava não se droga mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem amava os jogos, seja de sinuca, seja de futebol, seja qualquer tipo de jogatina, jogos de dama, jogos de baralho, seja qual for, jogo de dominó, qualquer tipo de jogo, qualquer espécie de jogo, jogo de qualquer jogo de azar, jogo de mega-sena, jogo do bicho, qualquer coisa, querido, tudo isso é vaidade. Quando você vem para Cristo, você vai deixando tudo isso de lado, a prostituição, louvado seja Deus, que muitos traem suas esposas, que muitas esposas traem os seus maridos, levam essa vida, infelizmente, triste, que muitas vezes o homem descobre, a mulher descobre, isso dá morte, por causa do pecado. Muitos encontram sua esposa lá no motel, a mulher encontra o marido no motel. Se você puxar na internet, está cheio dessas situações ridículas que acontecem. Recentemente eu vi um vídeo que a moça descobriu que o namorado tinha traído ela com a sua própria prima. Ela quebrou o carro dele. E aí? Ficou feio para os dois, porque o pecado os conduziu a isso. E esse desejo de vingança, de destruição, muitas vezes leva até situações de morte. Porque o pecado faz com que isso aconteça. A obsessão. O capítulo 15, versículo 24, vai dizer assim, o caminho da vida,
que é o caminho que você encontra em Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, esse caminho de vida, o caminho da vida, ao entendido é para cima. Olha aí. Quando você começa a entender o que está sendo falado, o que está sendo pregado, quando você busca Cristo, aceita-o como único suficiente Salvador da sua alma, você vai cultuando, vai buscando a Deus, vai orando, vai consagrando, vai jejuando, vai buscando no seu pastor entender como que é a vida cristã, como que é servir a Deus, como que é deixar a porta larga que é o mundo e entrar pela porta estreita, que é a porta, louvado seja Deus, que é Cristo Jesus, que nos conduz ao céu. Você vai começar a entender que tudo que você vivia outrora era inútil. E aí você entende que o caminho da vida, que ao entendido é para cima, né? Ao entendido é para cima, para se apartar do inferno que é para baixo. Esses desejos, essas vontades, essas coisas que a gente fazíamos outrora, eram desejos de morte. Eram caminhos de morte. Eram caminhos do inferno. E a Bíblia é bem clara em falar. E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele fala muito sobre o inferno ali. Várias passagens. Se você for contar ali, vai dar aproximadamente 10 passagens que Jesus fala sobre o inferno. E ele fala com muita propriedade. Louvado seja Deus. Ele vai falar as situações, as quais conduzem o homem ao inferno. Louvado seja Deus. Mas ele também aqui, onde nós estamos lendo e estamos explicando, ao caminho que conduz o homem ao reino dos céus. Mateus capítulo 7, 13 e 14, ele fala sobre as duas portas, a porta larga e a porta estreita. Entrai pela porta estreita, louvado seja Deus, porque larga é a porta que conduz o homem à perdição. Aí ele diz, mas poucos são os que querem entrar pela porta estreita, porque é o caminho que leva o homem ao céu. É difícil entrar no céu. Não é do jeito que muitos pensam, vinde como estáis e ficai como estáis, essas igrejas inclusivas, que você vem como está e fica como está, a igreja aí daquela mulher Lana Holden, que é a igreja LGBT, QI+++. É a cidade do refúgio, o nome da igreja dela lá. Só que lá tem a prostituta, lá tem a lésbica, lá tem o homossexual, lá tem o travesti, e lá tem isso, tem aquilo. E não se prega sobre arrependimento, que você tem que se arrepender dos seus pecados, que você tem que se converter a Cristo, porque Pedro claramente prega em Atos capítulo 3, versículo 19, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Não é só se arrepender para ir morar no céu, é se converter, é mudar completamente o seu estado de vida. Não adianta você se arrepender, entra na casa do Senhor, se arrepende e fica ali. E não se converte. Você não viveu uma transformação de vida. Você não está pronto, você não está adepto a morar no céu. Não está pronto. Você precisa nascer de novo. E ali elas pregam cada barbaridade que só Cristo. E tem algumas igrejas aí também que estão andando no mesmo caminho. Homens que estão se desviando, se apostatando da fé, pastores, e conduzindo um monte de gente a se rebelar contra Deus e caminhar para o inferno em passos largos, e eles não estão entendendo, não estão vendo isso por falta de conhecimento, porque não se debruçam sobre as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor. Porque se lerem o que nós estamos explicando aqui, pregando para você, eles vão entender. Eles vão descobrir a verdade. Tem um vídeo circulando na internet sobre muitos membros dessa igreja aí da Lana Holden, que é lésbica, casada com uma mulher, e diz que é pastora dirigente dessa igreja. Primeiramente que ela já está errada, que não existe ministério de pastora no conduzir de ovelhas, no sentido de ser humano. Aí alguém pode me indagar aqui, pode colocar no comentário e dizer assim, mas Raquel era pastora de ovelha. Verdadeiramente, no Antigo Testamento. Mas eram ovelhas, animais, não ovelha pessoa. Porque Jesus trata as pessoas como suas ovelhas. Isso é uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Não é no sentido de que ele trata a gente como um animal. Mas essas mulheres não entendem isso. Aí veio o feminismo e fortaleceu esse pensamento
e aí elas pensam que podem se autoconsagrar a pastora e tomar conta da igreja. Deus não chamou-as para esse ministério. O fato e o sentido de muitas pessoas, mulheres serem chamadas de pastora, é porque é esposa de um pastor, mas ela não é pastora, ela é coordenadora da obra junto com o seu marido. Ela está ali para ser uma conselheira de outras mulheres, dentro do que ela aprende com o seu marido na pregação da palavra e dentro do que ela aprendeu na sua conversão a Cristo e na leitura bíblica, na oração, no jejum, na consagração, na busca pelo conhecimento, porque ninguém pode ensinar sem antes ter conhecido. Ninguém pode explicar sem ter conhecido. Isso é hipocrisia. Isso é ironia. Louvado seja Deus, não tem lógica você ensinar algo que você não vive. Como que você vai ensinar uma coisa que você não vive? Como que você vai falar de casamento se você é solteiro? Não tem sentido. Então, tem muitas coisas acontecendo que a gente tem que abrir os olhos para enxergar. Jesus não disse, vinde a mim e ficai como estáis. Não, ele disse claramente, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, olha o que diz Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não diz, vinde como estáis e ficai como estáis, aqui eu te aceito do jeito que você é, com o seu pecado, com a sua sujeira. Não. Isso é algo terrível que tem sido pregado, que tem sido falado. Louvado seja Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem muitas coisas sendo faladas, tem muitas coisas sendo pregadas que fogem totalmente dos parâmetros bíblicos. Fogem totalmente das verdades bíblicas. Então nós temos que prestar muita atenção em quem nós ouvimos, o que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está ensinando, que doutrina é essa? Está na Bíblia? Essa pessoa é chamada de Deus? Essa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, foi Deus quem colocou ali para trazer essa mensagem? Louvado seja Deus. Nós temos que prestar muita atenção. Muita atenção. Porque tem muita coisa acontecendo. Pastor Ed René, ele cometeu agora uma grande heresia, que é o pastor de uma igreja famosa. Louvado seja Deus. E ele falou uma barbaridade, que eu não vou nem falar, porque eu fico até com vergonha de falar. Mas se você buscar na internet, pesquisa na internet, Caio Modesto, o irmão, falando sobre este homem. Esse pastor que ele se apostatou da fé, ele cometeu apostasia, ele se desviou do evangelho. Tanto que a igreja que ele dirige, né, que se é que pode chamar de igreja agora, ele foi tido como herege pela própria igreja batista. Porque a igreja que ele dirigia é uma igreja batista. Porém, os próprios batistas excluíram, olha isso, excluíram a igreja dele do seu rol. Do seu rol de igrejas batistas, porque ele falou uma barbaridade. Pesquisa na internet lá, o canal do irmão Caio Modesto. E vai estar lá. Se não for memória, é o 3º vídeo falando sobre Ed René cometeu a maior heresia da sua vida. Tá de brincadeira. Aí você vai ver lá o que ele falou sobre João capítulo 4, sobre a mulher samaritana e Jesus Cristo na beira do tanque, do poço. Você vai ver. Então, há muita coisa acontecendo. Nós temos que estar muito atento. Eu queria então aqui rapidamente trazer para você esse alerta. Tome cuidado com os falsos profetas, com os hereges, com as hereges. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos, busca em Deus. Procure uma igreja que pregue a Bíblia, que tenha um homem de Deus na frente dessa obra, porque os falsos profetas, os hereges estão aí para enganar o povo, mas ainda tem os verdadeiros, ainda tem o remanescente de Cristo que prega a verdade, que prega a palavra, que fala da palavra. Ainda tem o João Batista de Cristo na terra que diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Louvado seja Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. João veio pregando o arrependimento. Jesus Cristo, no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, ele continua pregando o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70, ele diz, ide e pregai e dizei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí os apóstolos, Pedro, como eu já falei, lá em Atos capítulo 3, versículo 19, diz, arrependei-vos, que mais? E convertei-vos. Louvado seja Deus. Deixa eu ler para você, Atos, capítulo número 3, Pedro pregando, glória a Deus, versículo 19. Olha a mensagem da pregação do arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Ou a fim de que os tempos do refrigério venham da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, essa é a mensagem. Venha para Cristo. E a sua mentalidade terrena vai ser transformada. Cuidado com os pregadores da prosperidade. Eles estão aí, credibilizando o dinheiro, credibilizando as riquezas. O pastor, não sei nem se ele foi consagrado a pastor, ele se intitula pastor, não sei como que ele chegou lá. R.R. Soares, ele pregou e trouxe uma terrível heresia. Ele falou que se você não der o dízimo à igreja, você vai para o inferno. Se você não for um ofertante, você vai para o inferno. Nós não somos salvos pelas obras, querido. Nós não somos salvos por a oferta, pelo dinheiro que se dá à igreja. Não, nós somos salvos pela graça de Cristo. Ele está cometendo heresia. Ele está dizendo que a graça não é o bastante para nos salvar, que tem que ter o dinheiro. E isso ele faz com que o povo, ele faz com que, metendo a mão no bolso do povo, ele arranque do bolso do povo o dinheiro. Para quê? Para que o povo dê dinheiro para a igreja dele. Isso é a teologia da prosperidade. Isso é uma lavagem cerebral. Ele obriga as pessoas a dar o dinheiro. Como é que fica a mente de uma pessoa que vai numa igreja dessa? Meu Deus, se eu não der o dinheiro, eu vou para o inferno. Se eu não dizimar, se eu não ofertar, eu vou para o inferno. E agora? Imagina, se Jesus fosse cobrar para você morar no céu. Coitado dos pobres, irmão. E Jesus disse, eu não vim para os ricos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os pobres da casa de meu pai. Ele veio buscar o que se havia perdido. E nós temos que reconhecer que a nossa natureza pecaminosa é uma natureza de um homem perdido. Sem direção para o céu, mas caminhando em passos largos para o inferno. Nós temos que entender que a nossa vida mundana não nos conduz à eternidade com Cristo, mas às profundezas do inferno sem Cristo. E volto a dizer, Provérbio, capítulo de número 14, louvado seja Deus, verso, né? Provérbio não tem versículo, é verso de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Aí entra o verso 24 do capítulo 15, que diz, louvado seja Deus, que o caminho da vida, ao entendido, é para cima, para se apartar do inferno que é para baixo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que você fique com essa palavra no teu coração. Que você abra sua mente para entender. Louvado seja Deus, que você é salvo pela graça, não pelo dinheiro. A nossa mentalidade mundana, terrena, de nada nos serve. É tudo mundanismo. Mas com Cristo você entende que tem que buscar primeiro o reino dos céus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa entender que você tem que se arrepender e se converter para morar no céu. Não é só se arrepender. É também, louvado Deus, seja Deus, se converter.
mudar o seu estado de vida. Conversão. Amém? Glória a Deus. Fica aqui o meu abraço. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. E que essa palavra possa ser aí, glória a Deus, plantada no teu coração. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao teu coração. Para que, louvado seja Deus, sua mente seja ainda mais aberta para essa verdade. Aleluia, glória a Jesus. Para que você então entenda, aleluia, glória a Deus, que você precisa de Jesus. Como diz o louvor, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. João 14,6. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus. E fica com essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale melhor o teu coração e que te conduza a uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue a palavra. Amém? Servir a Cristo não é fácil, não é forro, não é mar de rosas, não é jardim florido. É espinho, é peleja, é luta contra a carne e o pecado. Mas no final, louvado seja Deus, vai ser um dia maravilhoso, onde nós seremos coroados por Cristo lá na glória. Aleluia! E o nome do Senhor é de ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe e fique com